Aprovado na Câmara Federal, o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, prevê progressiva a ampliação dos aportes da União aos estados e municípios, o que possibilitará, espera-se assim, maior valorização dos profissionais da educação e mais qualidade às escolas brasileiras. A previsão é de que a matéria entre em pauta no Senado amanhã. Bom, para falar sobre as principais mudanças no Fundeb aprovadas na Câmara e outros temas em destaque em Brasília, eu converso hoje com o deputado federal Eduardo Braide, do Podemos. Bom dia, deputado. Muito obrigado por sua presença aqui no Bom Dia Mirante. Bom dia, Cabalau. Bom dia a todos que nos assistem. Deputado, a discussão para aprovação do novo Fundeb na Câmara foi muito intensa, a começar pela comissão que o senhor fez parte como titular. E um dos temas ali, um dos textos aprovados de grande relevância é a ampliação, é o incremento, podemos dizer assim, do aporte federal para estados e municípios, dos atuais 10% para 23% até 2026. Esse recurso é suficiente para resolver, ou pelo menos trazer melhorias aí para o ensino básico e trazer mais qualidade para as escolas e valorização aos profissionais da saúde? Veja bem, eu disse no dia da aprovação do novo Fundeb que a Câmara estava fazendo história. Nós conseguimos tornar um fundo, que é o Fundeb, que acabaria no final deste ano. O Fundeb está previsto em uma parte transitória da nossa Constituição e iria acabar nesse ano. E o Fundeb é exatamente a principal fonte de recurso da educação, que vai da creche até o ensino médio. Então, o recurso para construir creche, o recurso para construir ou reformar uma escola, para pagar os profissionais da educação, da merenda escolar, todos eles vêm do Fundeb. E o que nós conseguimos fazer com o novo Fundeb que foi aprovado e eu tive a felicidade de ser membro da comissão especial? Nós tornamos o Fundeb permanente, então daqui para frente não tem mais essa história de acabar os recursos para a educação. Nós conseguimos aumentar os recursos da educação, como você disse. Hoje, a complementação do governo federal em relação ao Fundeb é de 10% e vai passar a ser 23%. Então nós mais do que dobramos os recursos para a educação já a partir do ano que vem. E com certeza é exatamente esse aumento do valor dos recursos para a educação que a gente vai poder, já a partir do ano que vem, construir mais creches, reformar mais escolas, pagar melhor os profissionais da educação, porque a gente sabe que uma educação sem valorizar aqueles que estão envolvidos diretamente não tem a qualidade que deveria ter, e além de uma série de avanços que nós conseguimos construir no texto do novo Fundeb. O senhor destacou dois pontos importantíssimos, que é o aumento do repasse e a permanência do Fundeb. Quais outros pontos podemos destacar aí do texto aprovado na Câmara? Outro ponto fundamental é que nós garantimos que desses 23% de aumento do repasse do governo federal, nós asseguramos que no mínimo 5% tem que ir para a educação infantil. Ou seja, aquela educação que mais tem realmente necessidade de receber recursos hoje, que é a situação da creche, daqueles alunos que estão entrando no primeiro momento na vida da educação e que a gente possa garantir que esses recursos da educação infantil possa dar uma atenção especial em relação à primeira infância. Um outro ponto fundamental do novo Fundeb é que hoje a lei do Fundeb prevê que no mínimo 60% dos recursos do fundo sejam utilizados para pagamento de professores. Nós conseguimos aumentar esse percentual de 60% para 70% e colocamos que agora esse valor será para o pagamento de todos os profissionais da educação. Então isso quer dizer agora que esses recursos vão servir para pagar os professores, as merendeiras, o porteiro, o cuidador, o monitor, todos aqueles que estão envolvidos na área educacional, para que a gente evite situações como existe hoje em São Luís, que os nossos professores e as nossas professoras estão há 4 anos sem nenhum tipo de reajuste. É um alento aí para esses profissionais tão importantes. Deputado, o Maranhão será um dos estados que mais receberá repasses federal ao lado da Bahia. Parece até uma boa notícia, mas na verdade expõe uma vulnerabilidade do estado, porque vai receber mais quem tem cidades mais pobres. Esses novos repasses pode ser uma esperança aí de dias melhores para a educação básica aqui do Maranhão? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Uma das principais funções do Fundeb, e lá atrás, quando veio ainda, que era o Fundef, foi exatamente diminuir as desigualdades regionais. Ou seja, você não pode ter a sorte ou o azar de nascer em determinado município porque tem mais ou menos recursos para a educação. Então o Fundeb vem exatamente para igualar, colocar um valor mínimo por aluno por ano, que hoje é de R$ 3.700, e a partir do ano que vem já passa a ser de R$ 4.600. Então, é claro que nos municípios,
nas localidades em que a educação mais precisa de recursos, é ali onde o Fundeb vai chegar com mais força, para garantir exatamente que todos no Brasil possam ter o mínimo de recurso assegurado para que a gente tenha uma educação básica de qualidade. Agora, com certeza não adianta só o recurso chegar, é preciso que ele seja bem utilizado. Então tem que haver fiscalização por parte dos conselhos, a fiscalização por parte do Ministério Público, mas principalmente dos alunos que estão nas salas de aula, dos professores, dos pais de alunos. É fundamental que todos façam a sua parte na fiscalização dos recursos do Fundeb para que ele realmente chegue onde deve chegar, que é na educação das nossas crianças, jovens e adolescentes. Muito bem, sobre isso mesmo. Quanto mais recursos, maior necessidade de fiscalização e também maior probabilidade de má aplicação desses recursos. Haverá um reforço na vigilância do acompanhamento, aí, tanto do repasse quanto da aplicação no uso desse dinheiro? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, ainda mais com a divulgação de aumento de recursos do Fundeb, a própria sociedade já está se mobilizando em relação desde a aprovação. E eu digo a você, porque estava participando da comissão especial e da votação, foi fundamental a mobilização que ocorreu nas redes sociais, para que o Fundeb pudesse ser aprovado da melhor forma possível, para que a gente tornasse o Fundeb permanente, para que conseguíssemos mais recursos para a educação. E eu tenho certeza que é essa mesma mobilização que aconteceu nas redes sociais que tem que acontecer depois, quando os recursos chegarem, para que tenha realmente uma verdadeira fiscalização de saber que esses recursos serão bem aplicados. Bom, o novo texto do Fundeb já está na pauta do Senado, probabilidade que comece a ser analisado amanhã. Conversa ali de bastidores do Congresso, qual é a percepção da tendência do voto aí dos senadores, a perspectiva de que o texto da Câmara seja mantido? Bom, eu não tenho dúvida nenhuma de que o novo Fundeb será aprovado. A única pergunta que nós temos é se o Senado vai manter o texto que foi aprovado na Câmara ou vai fazer alguma alteração. Se o Senado mantiver o bom texto que foi aprovado na Câmara, isso é dito por todos os profissionais da educação, alunos, todos que acompanharam a tramitação na Câmara, a PEC já vai direto à promulgação, ou seja, a mesa diretora do Congresso se reúne e já coloca para valer a partir do ano que vem. Se o Senado fizer alguma alteração, aí sim a PEC tem que voltar para a Câmara para que analise novamente. Então eu quero acreditar que o Senado tem todas as condições de aprovar o texto que foi discutido, debatido e aprovado pela Câmara, porque eu tenho certeza que a educação não pode mais esperar e o novo Fundeb é fundamental para uma boa qualidade da nossa educação. Tudo bem, deputado. Quero mudar um pouquinho de assunto, um outro assunto importantíssimo, a outra pauta importantíssima e já sancionada pelo presidente, que é o marco do saneamento básico. O senhor, como ex-gestor da CAEMA, qual a sua opinião sobre o marco e ele vai trazer, de fato, alguma melhoria para já deficiente situação do saneamento básico aqui do Maranhão? Há uma possibilidade de que a gente avance, o Estado avance nesse quesito? Olha, eu fui um dos presidentes mais jovens que a CAEMA já teve. Realizei concursos para mais de 1.000 vagas, implantei sistemas de abastecimento nos municípios com menor índice de desenvolvimento humano, criando um programa chamado Água em Minha Casa. Fizemos uma implantação de uma série de intervenções aqui no sistema de abastecimento da nossa capital e do interior do estado. E isso me trouxe a experiência de saber, Cabalau, que uma empresa pode ser pública e eficiente. Mas onde é que está o grande problema do saneamento básico hoje em todo o nosso país? É a falta de recursos para investimento, ou seja, para conseguir recursos para ampliar o sistema de abastecimento, colocar a rede de esgoto naqueles bairros mais distantes, colocar o sistema de abastecimento para funcionar da forma como ele deveria funcionar. Então, o novo marco legal de saneamento ele vai servir exatamente para facilitar a vinda de recursos da iniciativa privada. Então, esse é um primeiro ponto. Nós conseguirmos avançar em conseguir recursos para poder fazer mais rede de esgoto, implantar mais sistema de abastecimento na casa das pessoas. Mas nós temos que encontrar também um equilíbrio com a função social que o sistema de saneamento tem. Isso, a propósito disso, deputado, quando se fala em iniciativa privada, pensa-se em investir em áreas que dê lucro. Mas a gente sabe que a maior deficiência do saneamento básico está nas invasões, está nas palafitas, está nos povoados. Como atrair interesse de uma iniciativa privada nesse quesito? Ou aí seria o papel do poder público corresponder a essas comunidades? É exatamente aí que entra o poder público. É não deixar que os recursos que vêm da iniciativa privada para o saneamento básico tenham um olhar voltado só para aquelas áreas onde realmente sejam economicamente viáveis. Então a gente tem que ter o cuidado, e aí entra a participação do poder público, de ter o equilíbrio entre
trazer o investimento da iniciativa privada, mas que a gestão continue pública. Por quê? E é essa a importância. Para que a gente não tenha o aumento da tarifa de forma desenfreada, para que a gente não faça com que aqueles locais mais distantes, as comunidades mais distantes, os municípios mais distantes do interior do nosso estado, deixem de receber o investimento da iniciativa privada, porque lá não é bom para determinada iniciativa investir. Então, eu acho que é assim que a gente conseguir encontrar um equilíbrio entre captar recursos da iniciativa privada para ampliar o sistema de saneamento básico, mas ao mesmo tempo ter a responsabilidade social de que a conta de água e de esgoto não pode ser cara, mas de que aquelas comunidades que mais precisam da questão do sistema de saneamento básico ser implantado o mais rápido possível, aí sim eu acho que a gente vai começar a avançar bem nessa área. Por fim, deputado, reforma tributária é um outro assunto palpitante, importantíssimo em discussão em Brasília. O senhor também é membro da comissão que analisa a matéria na Câmara. O senhor vê uma possibilidade de haver consenso? Existem 3 textos em análise. Tem o texto da Câmara, o texto do Senado e o texto do Executivo. É possível chegar a um consenso e, sobretudo, para o cidadão, contribuinte, a nova reforma tributária vai trazer alívio para esse contribuinte já acostumado com a corda no pescoço? Primeiro, ninguém aguenta mais pagar tanto imposto no Brasil. E aí eu quero dizer da minha posição, assim como de vários daqueles que estão no Congresso Nacional, ser contra a criação de qualquer novo imposto. Então você deve observar de vez em quando a discussão da volta da CPMF. Isso é quase que consenso no Congresso de que nós não aprovaremos um novo imposto como a CPMF. Agora, uma reforma tributária ela precisa ser justa. E qual que é a reforma tributária justa? Quem ganha mais deve pagar mais, quem ganha menos deve pagar menos. Nós não podemos aceitar num país como o Brasil que quem tem carro e moto pague IPVA, mas quem tem avião e um grande barco não pague IPVA. Isso não é admissível, não é aceitável. E a reforma tributária serve exatamente para que a gente possa corrigir essas injustiças. Eu, como deputado federal, no ano passado, apresentei um requerimento e trouxe a São Luís. São Luís foi a única capital do Nordeste que discutiu em audiência pública a nova reforma tributária. E a minha felicidade é que foram tantas as sugestões importantes que uma delas eu apresentei por meio de uma emenda, que foi acabar com a situação da cobrança do foro ou do laudêmio. Muitas pessoas aqui que moram em São Luís sabem que quando vão vender o imóvel, ela tem que pagar, além do IPTU, essa taxa que é cobrada pela União. Então foi uma emenda que teve a assinatura de mais de 200 deputados federais, e eu tenho certeza que nós vamos trabalhar para que essa emenda seja aprovada e a gente consiga acabar de uma vez por todas essa taxa que não faz nenhum sentido. O cidadão já paga o IPTU de um lado, não há nenhum incentivo para quando quiser vender o seu imóvel ter que pagar o foro ou o laudêmio para a União. Chamada bitributação. Deputado Eduardo Braide, muito obrigado pela nossa conversa, um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço, um bom dia a todos que nos assistem e muito obrigado pelo convite.